Buenas indiadas, eu sou o professor César Santos e estou aqui com vocês no canal Gaúcho Pantaneiro para a gente fazer no dia de hoje a análise e interpretação da letra da música Peão, do Almir Sater. Então esse aí é um dos grandes sucessos do Almir Sater. Essa música foi lançada num álbum dele de 1982 chamado Toma. Então a gente vai dar uma analisada na letra dessa música, vai falar um pouquinho sobre o Almir Sater, mas antes da gente começar eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o joinha, para ajudar a divulgar a nossa rica cultura. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar. Bueno, então, indiada, continuando. Como nós vamos falar do peão do Almir Sater, né? Como nós vamos falar do Almir Sater, né? Eu estou caracterizado hoje com um chapéu, né, tipicamente pantaneiro, né? Para a gente falar realmente ali com paixão, né? Sobre todas esses aspectos, né? Culturais, estéticos da letra da música. Então, antes da gente começar a falar da letra da música em si, vamos falar um pouquinho do Almir Sater, né? Rapidamente. Então, às vezes a gente gosta do artista, mas as pessoas mais jovens ou de outras regiões não conhecem o artista igual a gente acha que conhece, né? Então, o Almir Sater, ele é um artista sul-mato-grossense, ele tem uma carreira muito sólida nas artes, né? Ele foi ator, ele é compositor, intérprete, e atualmente ele mexe com fazenda também no Mato Grosso do Sul, no Pantanal mais especificamente. Então, ele é um cara muito benquisto, as pessoas gostam muito do Almir. E falar um pouquinho da vida dele, né? Ele inicialmente ele tenta uma carreira de advogado, né? Aliás, eu troquei um pouco a ordem, né? O Almir Sater, ele nasce em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na época que ainda era Mato Grosso, antes da divisão do estado, né? Ele é filho de turco, né? Como a gente diz aí no Mato Grosso do Sul, e de uma paraguaia. Então ele é uma mistura, né? Ele já começa sendo uma mistura étnica ali, típica, né? Da nossa fronteira, né? Então essa mistura e essa influência, né, com o Paraguai é muito comum aí no Mato Grosso do Sul, né? Então, na década de 70, ele vai tentar uma carreira ele vai tentar fazer uma faculdade de Direito em São Paulo. Porém, ele relata, né, que ele viu uma dupla tocando viola caipira e ele larga a mão do direito e vai investir sério nessa questão da viola caipira, tá? Então o mestre dele era o Tião Carreiro, e daí ele vai se dedicar à viola caipira. E o interessante, né, da própria obra musical do Almir Sater, né, tanto as composições quanto a sua música em si, né, as suas interpretações, o seu instrumento, né, é justamente essa mistura, porque isso dá uma singularidade na obra dele, né? O Almir, ele vai pegar a viola caipira, vai ter alguns aspectos do blues americano, da música caipira norte-americana, e lógico, né, ele vai agregar elementos fronteiriços, como o chamamé, né, ou a polca paraguaia, como alguns dizem, né? Ele vai colocar esse elemento fronteiriço na sua música, isso é muito nítido. Então essas misturas, né, dá uma singularidade já na obra do Almir Sater. E isso aí é puro modernismo, né? O modernismo brasileiro, ele começa com essa ideia de antropofagia, que é pegar elementos externos e abrasileirar e aculturar. Então isso é muito nítido na obra do Almir Sater. Então, se a gente pensar assim, né, tiver fazer aquela tentativa de enquadrar a obra do Almir, ela talvez seja uma obra modernista, pós-moderna, né? Então, é bem interessante
esses aspectos aí, mas eu não estou batendo martelo em nada, porque eu não estudei, eu não fiz artigo sobre isso daí, eu estou falando fruto de uma análise assim mais superficial sobre isso daí, tá? O próprio Almir Sater, ele tem uma fala muito interessante, que ele está falando do chamamé, né? Que o chamamé é uma coisa muito forte, nossa, muito cultural, né? E ele diz num determinado momento que o chamamé está para o rio Corrientes, como o blues está para o rio Mississippi, né? Então olha só como que ele mistura as coisas, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito enriquecedor, porque ele traz coisas de fora sem esquecer as suas raízes, né? Isso é o mais interessante. Então o Almir Sater, ele vai começar sua carreira como músico na década de 80, e na década de 90 ele vai para a televisão, vai fazer várias novelas, né? Sendo que a mais famosa ali é a chamada novela Pantanal, né? Que ele interpretava um violeiro misterioso, que traz aquela coisa popular, né? Da pessoa que fez o pacto com o demônio ali para ele tocar violão, para ele ser violeiro. Então essas coisas que estão no imaginário popular, ele traz nessa personagem, né, que era o Trindade Xerel. Então ele faz uma carreira artística na televisão também, né? Fez diversas outras novelas aí que a gente não vai ficar numerando, tá? Indo agora para a música especificamente, né, que é a nossa análise, né? É o nosso objeto de estudo aqui nesse vídeo. Ela é uma música que ela possui 5 estrofes, tá? Então, alguns versos livres, algumas rimas, mas o fato, né, é que a ideia principal dela, a ideia principal dessa música Peão, é trazer, né, resgatar um passado que em princípio ficou para trás, que foi atropelado pela modernidade. Então a gente vê muito isso na nossa música, eu vou dizer assim, na nossa música rural, porque eu não quero usar o termo sertanejo, tá? Na nossa música rural. Essa música que ela é mais do campo, vamos dizer assim. Até uma determinada época deu uma polêmica, algumas pessoas ficaram chateadas com o Almir Sater, né, que falaram que ele falou, né, ele deu uma declaração que ele não tocava música sertaneja, tá? Até mesmo porque ele toca uma música regional, tá? Então o estilo dele, se for pensar assim, é um estilo regional, né? A própria música sul-mato-grossense, ela é uma música que ela vai ter influências fronteiriças, bolivianas, paraguaias, e um dos elementos da música sul-mato-grossense, é claro, é o sertanejo. Mas isso não quer dizer que o artista vai se resumir a um determinado gênero que faz parte de um todo, né? E eu entendi perfeitamente quando ele deu essa declaração, algumas pessoas ficaram chateadas. Isso foi na década de 90 ainda, muitos fãs dele ficaram meio chateados, mas assim, porque não entende ali a profundidade da obra do camarada. Mas voltando aqui à letra da música, né, a gente analisando a primeira estrofe, né, ela já começa no passado, né, porque eu já disse, né, que ela tenta resgatar um passado que ficou para trás. Então ela vai dizer assim: diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro, conheço essas trilhas, quilômetros, milhas, que vêm e que vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Pessoal, essa estrofe da letra da música dele é universal. Por quê? O caipira lá de São Paulo vai sentir isso, o caipira de Minas Gerais vai sentir isso, o gaúcho vai sentir isso, tá? Que o progresso, ele atropelou aquela coisa do passado, tá? A gente vai ver esse mesmo elemento, essa mesma ideia, força, na música Desgarrados do Mário Barbará, que eu quero fazer também um vídeo sobre ela, que eu acho uma obra-prima também, tá? Então essa ideia do passado que ficou para trás, ela universaliza essa questão do sertão, que mais uma vez volta naquela questão do modernismo que eu falei há pouco para vocês, que é o sertão do Guimarães Rosa, que é universal. Ele não tem um espaço geográfico definido, tá? Então olha a profundidade disso daqui, pessoal. Tá? É muito interessante, tá? A segunda estrofe vai dizer assim, ó: ventos que arrombam janela
e arrancam porteiras, espora de prata riscando as fronteiras. Selei meu cavalo, né? Então ele está falando que ele anda por aí como se livre como o vento, né? Então ele sela o cavalo, matula no fardo. Matula, para quem não sabe, ela normalmente vai dentro dos alforjes ali, dos apetrechos do pantaneiro, que é um lanche para ele comer mais tarde, para ele comer na viagem. Isso aí é matula, tá? Vai na mala de garupa, onde queira levar. Andando ligeiro, um abraço apertado, um suspiro dobrado, e de novo ele se lembra que não tem mais sertão, né? Que tudo se mudou. E ele vai confirmar essa mudança quando ele diz assim: os caminhos mudam com o tempo, e só o tempo muda um coração. Segue o seu destino boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. Então acabou aquele estilo de vida. Graças a Deus diminuiu, mas não acabou, né? No Pantanal ainda temos isso muito forte, essa questão das comitivas. Tem gente que vive de comitiva, isso ainda, graças a Deus, ainda tem. Aí ele vai falar daquela coisa bem campeira. Ele vai falar a fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro, que é um elemento, que é o companheiro de solidão, né? O paieiro, né? O mate, e ele vai seguir, né? O paieiro, a moda, o mate, a prosa, a saga, a sina. E novamente aqui nós vamos ter um elemento modernista, porque a gente pode falar da famosa obra Sagarana, tá? Então olha só, a saga, ou seja, toda aquela vivência do boiadeiro, do pantaneiro, não tem mais. E uma coisa muito triste que não tem mais, né, na visão do eu lírico aí, é o causo de onça. Então toda conversa pantaneira, ela sempre vai terminar num causo de onça. Todos os pantaneiros vão falar do causo de onça, tá? E daí o final do refrão segue com um lamento, né? Ô, peão, né? É um lamento, né? Na hora que o intérprete está fazendo, né? Um lamento, ô, peão, né? Já foi, tá? Aí as duas últimas estrofes, pessoal, ele vai falar, ó: tempos e vidas cumpridas, pó, poeira, estrada, histórias contidas nas encruzilhadas. Então ele vai falar toda aquela vivência dele, né? Pelos caminhos empoeirados, das comitivas, né? Em noites perdidas no meio do mundo, mundão cabeludo, onde tudo é floresta, né? Então, tudo é floresta e campina silvestre. Então ele pede para esse mundão não acabar, para ainda sobrar um pouquinho desse passado que ficou para trás, né? Aí ele conclui, sabe, para um bom viajante, daí ele traz o elemento da fala aqui na sua poesia, né? Então, sabe, para um bom viajante, então ele vai misturar alguma coisa erudita com alguma coisa popular, algum elemento da fala, né? Nada é distante. Para um bom companheiro, não conta o dinheiro, né? Então, é aquela história, né? Amigo é amigo e, né? Tem aquele ditado que fala, né? Eu não vou falar palavrão aqui no vídeo, mas amigo é amigo e, vocês devem saber, tá? Então existe uma vida vivida, sentida e sofrida, de vez por inteiro, e esse é o preço, outro elemento da fala, para eu ser brasileiro. Então aqui, mais uma característica modernista, que é uma pitadinha assim de crítica social, né? Falando que a vida do brasileiro é difícil, que a vida do peão é difícil, não é uma vida fácil, embora ele tivesse saudade, porque ele foi forjado para isso, tá? Então essa letra da música do Almir, ela tem toda essa questão. E fora isso, pessoal, é uma coisa assim muito interessante como essas músicas vão entrando no imaginário, que para concluir, eu vou falar, por exemplo, de Campo Grande. Campo Grande não é uma capital cosmopolita, vamos dizer assim, que tem gente de todos os lugares, tal. Na verdade, Campo Grande é uma capital que é movida pela força de trabalho que vem do interior. Então as pessoas que vêm de Niuaque, que vêm de Aquidauana, que vêm de Corumbá, para tentar uma melhor qualidade de vida em Campo Grande, e tem muitas oportunidades, eu mesmo devo muito a Campo Grande, elas vêm com aquela mentalidade do interior. Então isso dá ares em Campo Grande
de um grande interior. Que para nós isso é um charme. Né? Que Campo Grande seja uma capital com áreas de interior. Alguns desfazem, como desfazem do caipira, como desfazem do gaúcho, né? Tem gente que fala que o gaúcho puxado ele tá fantasiado. Eu já escutei coisas desse tipo, assim. Então, cada um pensa como quer, né? Então, alguns acham cafona essa questão de Campo Grande ter áreas de interior. Mas é o jeito que músicas como essa do Almir Sater entram no imaginário coletivo e formam aquela personalidade coletiva daquelas pessoas que vivem em uma determinada região. Ou seja, isso chama-se o povo daquela região, que tem mais ou menos culturas e valores semelhantes. Tá? Isso é muito forte, isso não pode ser perdido. Isso é um fator de resistência nosso contra ataques alienígenas, vamos dizer assim. Culturas que vêm de fora, que não tem nada a ver conosco, que não agreguem nada, tá? E nós temos que defender com unhas e dentes aquilo que a gente acredita, a nossa cultura, os nossos valores. Um abraço para todo mundo que ficou até o final aí.